Bom, hoje a gente está nessa caminhada de Isaías, nosso capítulo hoje é o capítulo 6. A nossa proposta de reflexão hoje é sobre chamado ministerial, algumas realidades, algumas confirmações de um chamado ministerial. Acho que todos nós, como cristãos, a gente se preocupa com esse assunto. Qual é o chamado que Deus tem para mim? Se eu tenho um chamado, qual é? Aonde Deus quer me usar? O que fazer para o Senhor? E era isso mesmo que Deus queria que eu fizesse. Tem algumas pessoas que até entendem que estão pagando algum preço, né? Ou que estão até mesmo sofrendo por estar fora da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor para alguns irmãos era muito clara, queria que estivesse fazendo isso, aquilo outro, e entendemos isso como um chamado. Só que não é nessa perspectiva que eu compartilho hoje. Eu compartilho algo que vem antes disso, né? Assim, eu não acredito que haveria ou pode haver um que antes de haver um quem. Então não é o que Deus quer que eu faça, é quem Deus quer que eu seja. Quem Deus quer que eu seja vem antes do que eu devo fazer. E muitos de nós queimamos etapas, muitos de nós nos apressamos em querer saber o que Deus quer que eu faça, e o pior, quando esta frase termina para Ele. Deus, ele não pode ser servido por mãos humanas e ele não necessita de nada. Então não há o que um homem possa fazer para Deus, como no sentido de que ele necessitasse. Então, basicamente, um chamado ministerial, ele tem uma reflexão inicial, fundamental, primária, né, radical, num quem, na pessoa que eu devo ser, na pessoa que Deus quer que eu seja. Então, é esse entendimento que eu busco com você hoje, para a gente pensar, para a gente refletir. O nosso texto é Isaías, capítulo 6. Leremos ele todo, então hoje a gente vai tentar ir nos 13 versículos de Isaías capítulo 6, que fala sobre o chamamento de Isaías e o momento que Isaías tem uma percepção do céu, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, dizendo, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Verso 10 diz, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens
e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Amém. Deus nos abençoe. Lemos esse texto, falamos aqui sobre a questão do chamado de Isaías, implicações para as nossas vidas. A gente precisa entender bem o que é que Deus quer para nós, que chamado Deus tem para a gente, que tipo de quem Deus quer que eu seja, antes de pensar no que Ele quer que eu faça. E esse texto de Isaías, para mim, deixa algumas verdades muito claras, muito em relevo. Algumas verdades ficam muito destacadas. E são essas verdades que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, a gente não vai responder o que Deus quer que eu faça, é algo muito específico para você. Mas quem Deus quer que eu seja é algo comum a todos nós. E esse texto nos ajuda a tirar esse quem. Primeiro, o que eu preciso aprender aqui nesse texto é que há uma morte que precisa acontecer. Não necessariamente alguém precisa morrer para que o Senhor ele me chame, ou um chamado vai ser secundário à morte de alguém. Mas no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. É interessante a gente saber quem foi Uzias. Você tem um pouco mais de familiaridade com esse texto, você sabe, apesar de ser um texto, aliás, por ser um texto muito usado, muito explorado, essas informações passam a ser comuns a muitos, mas creio que vários de nós, essa informação é importante. O rei Uzias, a sua história está muito sintetizada no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Esse segundo livro das Crônicas, 26, ele sintetiza bem a história do rei Uzias. Ele assumiu o trono aos 16 anos de idade, ele reina por 52 anos, tem a sua ação por 52 anos. Ele foi um rei sem precedentes em alguns movimentos seus. O rei Uzias, ele consolidou toda a parte bélica do povo do Senhor. Ele tinha um exército muito numeroso, mais de 300.000 soldados, dispostos a dar a vida por Uzias. Não bastava serem homens de guerra, mas eram homens que estavam dispostos a guerrear por Uzias. Esse rei estabeleceu torres em muitos lugares estratégicos. Os inimigos não conseguiriam se aproximar com facilidade por causa das torres de vigilância. Uzias fez armas, ele foi um engenheiro bélico, ele trabalhou com lançadores de flechas, lançadores de pedras. Uzias, ele gerou segurança para o povo do Senhor. Além disso, o texto diz que Uzias ele era amigo da agricultura. Uzias cavou cisternas, levou água ao povo, fez com que o povo, além de viver com muita segurança, experimentasse prosperidade. O povo tinha água à disposição, a terra passou a ser irrigada. Pensa isso na Palestina, pensa nisso em terras que não tinham tanta abundância de água assim. E Uzias fez canais, ele estabeleceu vias de dutos que levavam água às pessoas que precisavam. Então, o problema é que esse homem morreu. Então, assim, a morte de Uzias, ela é destacada aqui no chamado de Isaías, por ser assim, gente, quase que o chão sumiu. A minha estrutura de apoio, a minha segurança caiu. E nisso, nesse ambiente de queda, ruiu o nosso homem, foi embora, o nosso herói foi embora, aquele que nos dava o esteio, a segurança, um homem reto, segundo o coração de Deus. Lamentavelmente, Uzias morre por causa da soberba. Se você ver lá, segundo Crônicas 26, infelizmente, a soberba tomou conta desse homem e ele morreu de uma forma tão lamentável. E assim, Uzias, ele representa isso. Então, gente, chamado ministerial sem morte é encenação.
a gente não pode ter um chamado ministerial sem termos, primeiramente, mortes profundas nas nossas vidas. A gente fala de morte antes de falar de o que Deus quer que eu faça. Uma das coisas que Deus mexe em primeiro lugar são nas nossas bases estruturais, são nas colunas irremovíveis, nas coisas que eu olho e digo, isso aqui eu não posso perder. E são nessas que o Senhor vai tirando, tipo, nossas seguranças, aquilo que a gente tem por muito valioso, aquilo que nós temos como um grande amor das nossas vidas. O ministério, ele só pode ter o nome de chamado por Deus se essas coisas morrerem. Não precisa, como eu falei no início, necessariamente serem sepultados, mas elas precisam ser despedidas dos nossos corações como suporte, como alento, como segurança. E principalmente, não há ministério e não há chamado se eu não morrer. Em resumo, eu só posso ser uma pessoa chamada por Deus se primeiramente eu tiver morrido. Se eu morri para mim mesmo, se eu abrir mão de mim, se eu assumir o mesmo ambiente que Cristo assumiu, negando a si mesmo. Qual foi o ano que você morreu para a gente poder falar de chamado? Qual foi o ano da grande morte? Qual o testemunho de morte que você pode dar para você poder falar de chamado? Às vezes nós estamos fazendo coisas para o Senhor, que é uma frase estranha, mas a gente até entende. Mas isso acontecer sem morte é teatro, é encenação, é farsa, porque não houve morte. A gente só pode ser chamado quando a gente diz, não sou mais eu quem vive. No ano da minha morte, no ano da morte do rei Uzias, no ano que a minha segurança foi embora, no ano que eu entendi que quem me sustentava não era Uzias. Aí vem o segundo ponto de um chamado, a visão. Eu vi o Senhor. No ano da morte, ou seja, o ministério, um chamado, ele começa com morte. O segundo ambiente já é um ambiente de visão. Nesse experimentar da morte, eu consegui ver. O trono de Uzias estava desocupado, mas o trono principal do universo estava ocupado. E é esse trono que eu preciso ver. O rei Uzias morreu, mas eu vi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É nessa visão que o ministério, o chamado, ele começa a encontrar corpo. É nesse ambiente que o chamado começa a ter sentido. Morri em primeiro lugar e vi o que eu tenho que ver. Eu vi a glória do Senhor. E essa visão de Isaías é uma visão extraordinária. Vale a pena nós pensarmos também, gente, que aqui o livro de Isaías ele não está necessariamente em ordem cronológica em todas as suas páginas. Não significa que o capítulo 6, essa descrição do chamado de Isaías, está exatamente no lugar depois dos pronunciamentos dos ais, por exemplo. Nós temos alguns livros que eles foram encontrados os seus escritos originais e eles tiveram seus ingressos no livro, mas não houve esta preocupação tão grande, ou pelo menos esse entendimento tão grande, de colocar em ordem todos os fatos, apesar de todos os fatos serem verdade. Esta visão de Isaías, como nós estamos falando do chamado, ele vê a glória. Ele não vê a necessidade do povo. A visão não é a carência do povo. A visão não são os campos brancos. A visão não são as nações que precisam ser alcançadas. A visão inicial de um ministério, de um chamado, não foi o grito de um perdido. Não pode ser. Nós não somos movidos por uma demanda, vimos uma necessidade. O chamado divino começa com esta frase: eu vi a glória
do meu Senhor. A visão correta de um chamado é quando eu vi quem está sentado no trono e não quem está atrás da mesa da agência missionária ou quem está sentado à mesa pastoral da minha igreja. Ou até mesmo, eu não vi a necessidade dos campos brancos. A gente não é movido, em primeiro lugar, pela necessidade dos campos. O chamado, ele começa com uma visão clara de quem está no trono. Qualquer andar, qualquer passo, qualquer movimento sem essa visão do trono, ela passa a ser perigosa, porque eu serei movido por qualquer outro reinado que não seja o reino de Deus, então não vai dar muito certo isso. O Senhor, ele se revela a Isaías, é interessante as suas descrições. Isaías vê a sua majestade. Ele vê o Senhor sentado no trono. Isaías, ele percebe a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. A gente está olhando o texto, tá, gente? Por mais que seja o brado dos anjos, porque Isaías vê este movimento divino, os anjos sobre o Senhor, as descrições das asas, mas o que eles entoavam, a revelação estava no ouvir que esse Deus é 3 vezes santo, além de estar sentado no trono, além de ser o rei, além de ser o absoluto rei, os céus se movimentam em torno dele, diante da sua majestade, diante da sua santidade. Nós olhamos também e vemos a sua plenitude. É curioso, né, que na sua plenitude, o templo, na visão de Isaías, está todo ocupado. A orla da sua veste enchia o templo. Não sei se vocês já tinham percebido no final do versículo 1. As orlas da sua veste enchiam o templo. Ou seja, não tem lugar vago no templo. Ele é tudo em todos. Não há lugar no templo para o homem. Não há lugar no templo para os desfiles das roupas humanas. Não há lugar no templo para o orgulho humano. O Senhor, a orla da sua veste, ocupa cada metro quadrado do templo. Isso é um ensino valioso para nós. E toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, não há nenhum lugar que Deus possa me chamar para uma nação que lá não esteja cheia da sua glória. Então não somos nós aqueles que vamos levar algo de Deus para algum lugar. Salva a sua mensagem. Mas lá o Senhor já está. E aquele ambiente, aquele metro quadrado, assim como no templo, as orlas da sua veste enchem o templo, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, chamado ministerial não é para ocupar espaço que Deus não está. Não é para suprir carências ou atender demandas que Deus não conseguiu atender ou atingir. O chamado ministerial não é para assumir alguns espaços que Deus ele não teve condições de assumir. Tudo está cheio dele. E vamos para frente. Esses anjos, eles entoam, eles louvam, eles bradam. Esses anjos, o que eles proferem, fazem tremer o templo, as bases do templo são estremecidas. Então o que dá a gente entender assim, bom, então o Senhor não precisa nem da minha voz. Não. Então, para começar, chamado ministerial não é porque Deus precisa. Então, primeiro, a visão correta do Senhor está que em todas as minhas seguranças eu morro, e estar também que nele é absolutamente tudo. Então, o chamado não é porque Deus precisa de mim. Porque toda a terra está cheia, todo o templo está ocupado, o louvor é entoado, e com muita perfeição, porque as bases do limiar, as bases do templo não estão tremendo por causa dos decibéis, mas por causa das verdades entoadas. Então Deus não precisa nem de adoração. Não precisa. Deus não precisa de adoração. Ele chama adoradores, mas ele não necessita de adoração. Isso já é bom para a gente começar o ministério, ou bom para a gente entender o que é chamado.
nunca na predisposição de que Deus necessita de algo, nem do meu cântico ele necessita. Então Deus me chamou para cantar ou para tocar, então atente muito bem à visão que eu tive antes e se houve morte antes. Porque senão os acordes serão terríveis e a pronúncia dos cânticos que são verdade são abomináveis, porque estão sendo proferidas por pessoas que não morreram e que não tiveram uma visão correta da glória. Talvez tiveram uma visão bacana da igrejinha, do templinho, do prédiozinho e do povinho, mas não de uma glória de um Deus 3 vezes santo. O ministério ele começa com uma visão correta. Os campos, os necessitados, os famintos, os carentes, as nações entram depois de tudo isso aqui acontecer. Lembra? Nós estamos falando de uma formação de um quem, não um que Deus quer que eu faça. Primeiro, não se preocupe com o que. Se preocupe quem precisa morrer, quem você precisa ver. E um outro quem interessante é você. Quem você é? Ora, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e eu vi tudo isso, só tem uma constatação que eu posso fazer de mim mesmo. Estou perdido. O ministério, o chamado, ele tem uma plena convicção de morte. A gente sente o sabor da morte nos lábios. A gente entende que nós somos perdidos. O ministério, o chamado genuíno, uma pessoa que é chamada por Deus, ela não tem mérito. Uma pessoa chamada por Deus, ela não tem talento. Uma pessoa chamada por Deus não é porque é hábil. Uma pessoa chamada por Deus não é porque tem muitos dons. Uma pessoa chamada por Deus não é porque é inteligente, não é porque é capaz, não é porque tem boa memória, não é porque não fume e não bebe. Uma pessoa chamada por Deus, ela tem a convicção de que é perdido. O apóstolo Paulo, ele fala isso a Timóteo. Fiel esta palavra, digna de toda aceitação, de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. 1 Timóteo 1,15. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: bom filho, se fosse fazer uma filinha de pecadores, eu era o primeiro da fila. Ou seja, Deus não me chamou porque eu tenho mérito. Deus não me chamou porque eu tenho qualidades. Uma pessoa que diz que Deus o chamou, que há um chamado, porque existe um conjunto de habilidades naturais, e Deus olhou para essa pessoa e disse: eu não posso perder isso aqui para o capeta, eu tenho que chamar essa pessoa para fazer a minha obra, porque ele é muito habilidoso. Isso é uma mentira infernal. Deus, é Ele que age por meio das pessoas. Ele não chama pessoas de boa reputação. Geralmente ele não chama pessoas porque têm habilidades, porque toda a glória é dele. Ele apenas vai usar estas pessoas como instrumentos dele, mas no final de tudo é ele. A pessoa só pode explicar o que faz, a pessoa só pode argumentar sobre alguma capacidade que possui em Deus e por Deus. Ele, no final de tudo, gente, isso aqui é Deus. Porque se ele falar qualquer frase que se direcione à sua condição pessoal, isso não é possível. Isso não é possível explicar isso no olhar humano, na perspectiva humana, e dizer que isso é um chamado ministerial, isso é um chamado espiritual. Espero estar sendo claro, algumas confirmações assim, algumas realidades sobre o chamado ministerial. Então a gente tem essa morte, primeiramente, esta visão da glória, eu sei quem Deus é, e agora eu sei quem eu sou. Então eu começo um chamado ministerial, um chamado espiritual, sabendo que Deus não vai me chamar porque eu sou capaz. E isso te ajuda, isso nos ajuda, porque nós olhamos para algumas pessoas e depois que você é pastor. Mas você é pastor por quê? Você é pastor porque você fala bem, as pessoas gostam de você. Mas, bom, então um jornalista seria um pastor também. Gente, está tudo muito confuso hoje.
A gente está perdendo muitos valores de chamado. Às vezes nós somos mais pessoas aflitas para atender demandas e não entender quem Deus quer que eu seja. Não houve morte, não houve visão da glória e não houve visão de mim mesmo de que eu não presto. E todo chamado começa por aí. Abraão entendeu isso, Davi entendeu isso, os profetas entenderam isso, de que Deus não fazia sentido chamá-lo. Paulo entendeu isso. Então, quando o Senhor nos chama, a primeira crise que nós sofremos é: como assim, Deus? E não, o Senhor teria uma escolha melhor para fazer do que eu. Então, por isso que às vezes alguns ministérios fedem. Por isso que às vezes alguns ministérios eles terminam em nada. Por isso que algumas vezes as pessoas não reconhecem o chamado ministerial no outro, seja professor, seja pastor, seja alguém que se define chamado para algo. As pessoas olham assim, mas eu não consigo ver isso. Porque não tem visão da glória de Deus. Porque não tem visão de si mesmo. A arrogância, a presunção, a superioridade ainda é notada. Se considerar melhor, se considerar superior em algum quesito, mas você não era perdido. E como você olha para alguém como se você hoje fosse superior. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Diz que você não jamais faça nada por vanglória, mas assuma como Cristo, considerando o outro superior a você, porque você estava perdido. Diz que alguns ministérios não dão muito certo. Até mesmo Paulo fala aos 2 Coríntios, capítulo 10, que diz que não pode ser aprovado uma pessoa que se louva, né? Mas sim que Deus louva. Em quarto lugar, gente, quem tem que morrer? Quem está no trono? Quem sou eu? E quem será por mim? Porque quando Isaías diz: eu estou perdido porque eu sou, ou seja, acabou o vitimismo, né? Acabou os culpados, acabou a turma que eu sou assim porque alguém me fez assim, acabou a influência do ambiente, por mais que ele diga isso: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele não diz que ele é um homem de lábios impuros porque habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele não diz assim: eu tenho esses lábios impuros porque papai e mamãe me ensinaram. Então, eu falo muito palavrão porque o ambiente que eu nasci era só palavrão. Bom, Isaías ele não atribui isso. Primeira frase que Isaías diz não é eu sou vítima. Ele diz: eu sou o culpado. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu assumo a responsabilidade por ser quem eu sou. E quando eu olho para o meu contexto, eu vejo assim: e eu habito no meio de um povo que também está perdido, assim como eu. Então, a quarta pergunta ministerial, diante de um chamado, o que Deus quer de mim, é quem vai resolver isso. Porque eu estou perdido e não há quem resolva. E sabe quem vai resolver? Aquele que está sentado no trono. E a isso nós chamamos de graça. A isso nós chamamos de perdão. E é o que o Senhor fala para ele, apesar de ter sido um serafim, um anjo que fez isso, apenas na visão que Isaías teve, mas representa a verdade. Este anjo não tem autonomia para tirar pecado de ninguém. Por isso que a voz do Senhor é que diz para ele que a sua iniquidade está tirada, está perdoado o teu pecado. Então, isso não poderia ter sido mencionado por um serafim, senão por uma boca de Deus. Porque um anjo ele não tem poder para dizer que o teu pecado está perdoado por causa da pedrinha que eu trouxe. Então, cuidado com algumas pessoas que dizem que os nossos pecados estão perdoados porque a gente se confessou a um anjo. A gente disse para o anjo qual era o nosso pecado. E esse anjo pode ser pastor, padre, seus pais,
amigo ou amiga. A confissão a um homem não me faz ser redimido. A única pessoa que me faz ser redimido é aquele que está sentado no trono. Então é ele que diz: eu perdoei a tua iniquidade. O teu pecado está retirado. O elemento não está aí embaixo. O elemento está no meu trono. As bases do limiar foram estremecidas por causa de verdades entoadas. E esta santidade que eu tenho, que você percebeu que é incompatível com a tua pecaminosidade, essa santidade é poderosa para tirar um elemento aqui mesmo do meu altar e mudar o teu contexto. Ou seja, eu é que possuo os movimentos e eu é que tenho os recursos para perdoar você. Então, gente, um chamado não é pagar a conta de pecado. A gente já falou isso algumas vezes, mas é muito interessante como algumas pessoas ainda não estão com a pedra na cabeça, andando de joelho nas rodovias para pagar a promessa. Mas não é difícil encontrarmos pessoas nas igrejas querendo fazer coisas para Deus para conseguir ou o seu perdão ou a sua aprovação de entrar na glória. Gente boa, se não for o perdão, não será a minha execução. Então a pergunta de um chamado ministerial, de Deus me chamou para algo, é: quem vai resolver a minha situação? E quem vai resolver a minha situação é Ele. Então eu não é um ministério para pagar conta, não é um ministério para compensar coisas, não é um ministério para que Deus me aceite mediante um que eu faço. Mas eu sou aceito por causa de um quem me perdoa. Isaías 43, versículo 11, o Senhor vai dizer: olha, saibam de uma coisa, não existe Salvador além de mim. Não há. Só eu posso salvar. Então entra um ministério, qualquer ministério agora que a gente vai fazer, a gente entra no ministério. Vamos recapitular. Quem precisou morrer? Quem está sentado no trono? Quem eu sou? E quem me perdoou? Entende assim? É nesse ambiente que um chamado ele começa a surgir. Porque quando eu for pregar para as pessoas, eu vou pregar tendo a marca do perdão. Eu não vou falar para ninguém tendo a presunção do chamado, mas sim a culpa removida. E uma pessoa só vai poder pregar corretamente quando ela tem a convicção da culpa removida, do perdão executado, da brasa que tocou, da cruz que alcançou e do sangue que lavou. Então não existe mérito numa pessoa. Muda muito. O nosso olhar muda quando nós fomos impactados pela graça. A nossa voz muda quando a gente tem a certeza de ter sido perdoado. As nossas reações com os outros mudam. A gente baixa a bola. A gente não se sente superior, porque eu estava perdido. Quantos líderes falam com os outros como se fossem superiores a eles? Quantos pais não sabem falar com os seus filhos como ex-perdidos e atuais perdoados, mas numa superioridade como se nunca tivessem errado na vida? E os filhos sabem que isso não é verdade. E aí a gente desanda toda uma casa, porque se tudo é sustentado pelo perdão, o que sustentaria o meu lar? É aqueles pais, né, que nunca tiraram nota boa, mas quando o filho tirou um 5, levou uma surra, né? Porque está pagando colégio caro. Lembra do teu passado. Lembra de quem você era. Todos nós somos ex alguma coisa. E é assim que se estabelece um ministério, gente. É assim que a gente vai começar a servir ao Senhor. Com alegria e resplandecendo a sua graça através de nós. E a autoridade vem de uma forma extraordinária. Aí agora a gente começa a colocar
o que vamos fazer já em perspectiva. Você entende? Imagina agora a gente já ter partido o que Deus quer de mim sem falar sobre isso antes. Ia ser um monstro servindo em nome de Jesus. Ia ser um trator passando por cima das pessoas em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos começando propriamente dito assim, para a gente ir encerrando, mas agora tendo uma clareza de quais são os caminhos que eu pego para um chamado espiritual, um chamado ministerial. Quais são as realidades e quais são as confirmações? Primeiro, já nesse ambiente, né, do chamado propriamente dito, a gente ouviu uma conversa do céu. O chamado ministerial não é um desejo meu, não foi um projeto meu, foi uma voz, foi um entendimento, foi uma revelação, foi uma compreensão de uma vontade divina. Perceba o texto, que vem um anjo, toca nos lábios de Isaías e diz: você está perdoado. A história com Isaías acabou. O perdão foi proferido. Por quê? Porque houve confissão de pecado, e confissão de pecado houve a graça manifesta. Ponto, acabou, esse assunto acabou. O caso é que Isaías não saiu desse ambiente. O caso é que o Isaías, diferente dos leprosos que foram curados, Isaías não voltou para a vida dele. Isaías permaneceu no ambiente da revelação. E é isso que a gente precisa entender, que o ministério, o chamado, o que Deus quer de mim, tem esse ambiente existente, porque é aqui que a gente vai conseguir ouvir o Senhor. É a mesma voz que disse: está perdoado. É esta voz que a gente precisa continuar ouvindo, e não agora os meus desejos, o meu projeto ministerial, os meus desejos ministeriais. Eu quero ter a minha igreja, eu quero ter o meu rebanho, eu quero ter o meu ministério. Que ministério? Que ministério você tem? Nós não temos nenhum ministério. O templo está todo cheio. A terra está toda cheia. Qual vai ser a minha glória? Ah, você está atrás de glória, está atrás de aplausos, está atrás de ouvintes. As pessoas têm que sentar e te ouvir, mas por quê? Sem ter uma visão correta de quem está sentado no trono, isso é querer estabelecer um reinadinho, pessoal. Então o chamado, ele tem um entendimento claro de um diálogo que aconteceu no céu. É uma conversa no céu. E a conversa no céu, Isaías não estava fazendo parte, porque conversa-se as três pessoas da Trindade e diz: a quem enviaremos? Quem eu vou enviar? Quem vai por nós? Então, na verdade, existe agora um quem vai interromper a conversa do céu. Porque quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então o chamado é uma interrupção desse diálogo. E Isaías, ele agora vai dizer: peraí, só um instante, eu sou a resposta. Não é o Senhor que vai fazer com que os desejos ministeriais do meu coração, o desejo que eu tenho de fazer, da forma que eu tenho que fazer, como eu gosto de fazer, as minhas preferências ministeriais, o Senhor vai me abençoar para que eu me sinta muito prazer em fazer coisa para tu. Mas na verdade eu estou fazendo coisa que me agrada. Gente, a conversa do céu é assim. A gente vai enviar quem? Isaías, deixa Deus ministrar o seu coração. Isaías responde assim: eu. Agora tá bom. Enviar para onde? Fazer o quê? E quando? Isaías não sabia. Ser a resposta não é ter um plano de voo. Ser a resposta, se fosse um de nós, contemporâneos da nossa época, ouvindo um diálogo desse no céu, diz assim: a quem enviaremos? Sabe o que a gente ia fazer? Um monte de pergunta. Pergunta é: enviar para onde? Quando? Depois do meu mestrado? Vai ser antes ou depois da pós? Depois que eu quitar o apartamento? Eu só posso ir depois que eu tiver os meus filhos. Não, na verdade, só quando os meus filhos se formarem.
Eu só posso ir. E qual é o plano de previdência que vai ter indo lá? O Senhor recolhe o INSS? Se fosse um de nós, a gente ia encher Deus de pergunta para poder responder o que Ele quer. A gente vai sobreviver? A gente vai pegar vírus? O Senhor quer nos enviar para algum lugar, mas lá é perigoso? Quando Isaías... Gente, entende que o chamado está todo bagunçado? A quem nós vamos enviar? Um chamado é dizer, eis-me aqui. Você não quer saber para onde, Isaías? Não, porque esse diálogo está acontecendo no céu. E se está acontecendo no céu, eu não posso ficar de fora. Ninguém dá alternativas para Deus. Por isso que ninguém tem ministério. O ministério é do céu. Hoje o Senhor me usa para alguma coisa. Amanhã, se Ele quiser mudar, Ele muda. Hoje eu estou pastor. Se amanhã Ele quiser me usar para outra coisa, Ele muda, porque Ele é Deus e Senhor sobre a minha vida. Se eu ouvir uma voz no céu dizendo, estou mudando, eu disse assim, eu estou dentro. Vou mexer, eu disse assim, eu quero ser a resposta do céu. Mas você nem quer saber para onde? Eu disse, não. Envia. A resposta é envia. Ou seja, não sei para onde, eu só quero que o Senhor me envie. Envie-me. Eu não quero ir por minha dedução, eu não quero ir pela minha intuição, eu quero ir pela tua mão. Envia-me. Envia, eu vou. Envia-me, eu vou por ti. Envia-me a mim, não mande nenhum outro no meu lugar. Agora esse homem está preparado para ir. Agora a gente está falando de chamado. Agora nós estamos falando de ministério. Porque ele não pegou uma planilha para estudar para ver se vai ou não. Por isso que hoje nós estamos enfrentando uma crise vocacional e uma crise ministerial, e nós corremos o olho assim entre as pessoas e estamos percebendo mais pessoas interessadas no benefício de servir ao Senhor do que ser uma resposta de um diálogo do céu. E estas pessoas se chamam voluntários, e uma praga hoje dentro das igrejas é esse tal de voluntário. Porque o voluntário, ele faz quando quer, como quer, e está muito chateadinho quando alguém não gosta do que ele fez. Sou voluntário. Ninguém enche meu saco, eu não estou sendo pago, eu estou aqui mesmo voluntário. Isso é uma praga dentro das igrejas, esse tal de voluntariado. O que nós estamos tendo carência são de pessoas chamadas e não de voluntários. Porque o chamado, ele tapa o que vier. O voluntário é cheio de direito. E se ele quiser ir embora, ele vai embora. Ele é só voluntário. O compromisso dele com o patrão é muito maior do que com esse que está sentado no trono. Por isso que algumas pessoas, quando assumem lugares na igreja, um projeto na igreja, eu como pastor, eu já fico preocupado. Porque eu quero saber quando essa pessoa vai desistir. Porque só precisa surgir uma pós, entrega o ministério. Um namoradinho novo, entrega o ministério. Entendeu? Não houve interrupção na conversa no céu. Houve uma vaidade que eu quis que o Senhor me satisfizesse. Eu vou ficar na recepção, mas como vaidade. Eu vou ser pastor, mas como vaidade. Porque não seguro o tranco. Qualquer crítica, qualquer revés, qualquer contrariação, qualquer falta de elogiozinho, qualquer palavra que um pastor falou e eu não gostei. Os voluntários já começam a analisar as páginas amarelas das igrejas para saber para qual a próxima igreja ele vai. Isso é chamado, gente. A quem enviaremos em nosso nome? A pergunta é se você ou eu vamos interromper essa conversa.
Então a pergunta não é o que Deus quer que eu faça. A pergunta é que diálogo está acontecendo na glória para que eu seja a resposta. Deus não quer que eu faça nada, porque não há nada que eu possa fazer que Deus precise e não há nada que eu possa fazer que surpreenda a Deus ou que Ele não seja capaz de fazer. O templo está cheio e a terra está cheia. Você é capaz de fazer o quê? A pergunta é se você quer fazer parte de um projeto do céu. Agora começou a ter o chamado. Como? Uma pessoa que declara testemunhos de morte, que declara testemunho de uma visão de um trono, que declara o testemunho de si mesmo como um pecador, que declara o testemunho desse que está sentado no trono como absoluto perdoador. E agora o ministério é possível porque ele é a resposta de um diálogo divino. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, agora o Senhor vai dizer para ele o que ele vai fazer. Depois que ele disse, sim, eu topo. Ah, sim, topa, topa. Então eu vou te dizer o que você vai fazer. Viu como é diferente? Aí a partir do versículo 9 até o versículo 13, o Senhor vai dizer o que ele vai fazer. E o que você vai fazer é muito simples, Isaías. Você vai falar e as pessoas não vão entender, e você vai mostrar e as pessoas não verão. Você fale a um povo que não vai te escutar, e você vai mostrar a um povo que não vai querer ver. Você falará de um jeito que as pessoas não entenderão, e você mostrará de uma forma que as pessoas não compreenderão. Esse é o teu ministério. Então eu não estou te chamando para você ter resultado, eu não estou te chamando para você encher uma igreja, um prédio, para que você saia de lá como um grande pastorzão, que você faça 2 cultos no domingo, que o pessoal encha a tua bola. Eu nunca te chamei para isso. Eu só quero que você seja fiel a uma mensagem. A glória não está em prédio cheio, tanto é que não vai ter ninguém que vai responder positivamente ao teu chamado. Quando você fizer um apelo, ninguém levanta a mão. Quando você disser entendeu, a pessoa não entendeu nada. Quando você estiver dando aula, as pessoas não estão nem aí. Então é isso que eu quero que você faça. Teu ministério é uma das coisas, na perspectiva humana, mais sem futuro que vai existir. É isso que eu quero que você faça. Porque a minha palavra é tão poderosa, Isaías, tão poderosa, que eu não preciso de ninguém respondendo. Eu só preciso que ela seja proferida. É isso que eu quero que você faça. Esse texto, ele é um texto tão valioso, gente, que ele foi mencionado mais de 6 vezes no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram este trecho de Isaías. Por isso que Jesus, lá em Mateus 13, se você tiver curiosidade de saber disso, você vai ver que Mateus 13, a partir do verso 13, Jesus cita esse texto. E Jesus disse assim, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na época de Isaías. Eu falo em parábolas para que as pessoas não entendam. Ah, o senhor não quer que eles se convertam? Não, é porque eles não querem se converter. Porque eu estou falando de uma forma tão simples que ele não entende. E se eu estivesse aqui falando de física quântica, também eles não entenderiam. Porque o problema, amigo, é que as pessoas não querem a minha palavra. Eu falo em forma de canção, de poema, dando pancada, ou numa historinha. As pessoas não querem a minha palavra. Ele já falou isso aqui em Isaías 5, final do versículo 24. Eles zombam da minha palavra. Por isso, Isaías, você vai pregar. Você vai pregar a um povo que ouve e não vai colocar em prática. Você dá aula hoje e amanhã as pessoas estão em crise exatamente nas coisas que você falou hoje. Você vai pregar no domingo e as pessoas, quando for na segunda-feira, vão te ligar fazendo questionamentos sérios, existenciais, de coisas que você falou ontem. Ou seja, é muito sem futuro que eu estou te chamando. Ele tem contornos eternos, mas na perspectiva humana não tem futuro. Extraordinário. Ou seja, quando eu chegar no céu, o Senhor não vai me cobrar quantas pessoas eu salvei. Primeiro que eu não sou redentor de ninguém, eu não salvo ninguém. Então cadê as almas que você salvou? Eu nenhuma.
Quando eu chegar no céu, se eu tenho certeza de uma coisa, antes eu pensava assim, mas hoje mudou, porque antes eu pensava como um menino. Quando eu chegasse no céu, eu ia apontar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, são meus filhos na fé. Eu não posso ter filho. Eu só posso ter discípulo. E eu só posso ser discípulo se eu tiver prestado atenção nos pontos que eu falei até agora. Porque senão eu terei devotos. E quando eu chegar na glória, essas pessoas não estarão atrás de mim, dizendo que eu fui o responsável. As pessoas estarão atrás de mim, testemunhando que o que eu falei era verdade. Só isso. Glória a Deus, irmãos. O Senhor não vai me cobrar quantas pessoas eu trarei. O Senhor vai me perguntar se o que eu falei era aquilo que Ele queria que eu falasse. Se eu fui fiel à mensagem e não fiz negócio para ter gente gostando de mim ou respondendo positivamente se aceita Jesus. Você prometeu para alguém, aceita Jesus e a tua vida vai melhorar? Você é um mentiroso e vai prestar contas disso no juízo. Porque ninguém diz, vem para Jesus para a tua vida melhorar. As pessoas vêm porque você é um pecador e você precisa ser alvo da graça do Senhor através da tua compreensão pessoal de que você não passa de um perdido, seja quem você for e quanto você ganhe por mês, você não passa de um perdido que precisa urgentemente desta brasa do altar. Então, se eu falar para alguém, vem porque o Senhor está chorando, quer te ver sorrindo, tudo isso é mentira. Porque Deus não precisa de respostas positivas. Deus só precisa que a sua palavra seja proferida. Isso é chamado. Aí pode ser tocando, cantando, dando aula, pregando, instruindo. Pode ser um profissional liberal. Pode ser um servidor público. A questão é se lá você está falando a verdade. Logo, o fundamento na minha vida não é salvar vidas. Logo, o id não é a minha prioridade. É um quem que vai ser enviado. E não um perturbado que saiu sem saber nem quem era. Queimando etapa. Ou respondendo apelos missionários, totalmente fora de ordem, e pessoas perturbadas estão indo para os seminários, dando trabalho, porque não sabem nem quem são. Numa ânsia de um quê, tendo absoluta certeza que nunca foi um quem. Isso não é chamado. O chamado é indo para a cruz, injustamente, e dizendo, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é chamado. Porque eu interrompi uma conversa do céu, dizendo, eu amei o mundo de tal maneira, que eu estou enviando você, como meu filho, como instrumento de salvação. Mas eu não vou te cobrar números, eu vou te cobrar fidelidade. Se o que você está falando é aquilo que eu quero que você fale. Glória a Deus, meus irmãos. Então, quero concluir, agradecer a Deus por essa noite. Eu creio sim que cada crente tem um chamado, cada crente tem um dom, cada crente tem uma vocação, cada cristão é uma pessoa que Deus chama. Agora, dobremos nossos joelhos e busquemos saber o que Deus quer que eu faça, tendo agora esse conceito e essa consciência que a gente tem hoje de quem eu sou. Eu já sou um quem resolvido, agora sim, eu posso buscar no meu Senhor o que Ele quer que eu faça mesmo. Mas aí é uma interrupção na conversa da glória, e não uma satisfação egoísta, menina, perturbada, infantil, muitas vezes satânica, querendo fazer coisas mais para exibição humana do que para corresponder a diálogos divinos. Deixa eu fazer uma pergunta. O que vai ser das crianças aqui? Isso é uma conversa que acontece no céu. Você não entendeu muito bem? Você quer que eu seja mais claro? Então eu vou te perguntar, quem vai pastorear os adolescentes dessa igreja
Isso é uma pergunta, isso é uma conversa no céu. Quem vai pastorear as crianças? Isso é uma conversa no céu. O que será dessas crianças? Isso é uma conversa no céu. Quem vai cuidar desses homens? Por que que as ovelhas estão aflitas sem pastores? Isso é uma conversa no céu. Isso é uma conversa divina. A pergunta é: quem vai ser a resposta? Quem vai dar a vida para ser a resposta? Quem é que não vai querer o planinho de curso antes, mas ser uma resposta de um diálogo eterno? Que seja você, que seja eu, que sejamos nós. Se não for nenhum de nós, pode ter certeza, as pedras vão assumir o nosso lugar. Só que a gente vai para um lugar aonde lá não entra aqueles que foram substituídos por pedras, mas só entram aqueles que adorarem em espírito e em verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, teu coração, todos chamados pelo Espírito do Senhor em nome de Jesus. Tchau, gente, bom descanso, boa semana.